Sou Clara Santos. Tenho 37 anos e sou professora de ciências em Recife, Pernambuco. Nunca pensei em compartilhar algo assim, mas preciso falar sobre o que vivi. E o que Jesus revelou sobre maio de 2026. Antes de continuar, gostaria de saber de onde você está. Quero me sentir mais próxima de você, mesmo à distância. Curta, comente o que achou deste relato de quase morte. Vamos conversar abertamente e aprender juntos neste canal. Aproveite a história. No dia 17 de março de 2026, era uma segunda-feira comum, chuvas fortes atingiam a cidade toda semana. Naquela tarde, eu estava ajudando a equipe de manutenção da escola a guardar equipamentos no campo esportivo antes da próxima chuva. O aplicativo de clima alertava para tempestades. O céu escurecia rapidamente, mas achávamos que ainda havia tempo para terminar. Estava carregando uma barreira de metal para o atletismo quando, sem aviso, sem contagem regressiva, sem chance de correr, um clarão ofuscante e o som mais alto que já ouvi aconteceram. Um raio atingiu a barreira que eu segurava. As câmeras da escola mostraram o raio me atingindo diretamente e eu fiquei clinicamente morta por 13 minutos. Os médicos disseram à minha família que não havia esperança, mas esses 13 minutos não foram de escuridão vazia. Foram a experiência mais real da minha vida. Quando o raio me atingiu, não senti dor. Num momento, estava no campo, em outro lugar. Ainda era eu, consciente, mas livre do corpo. Vi meu corpo no chão, colegas gritando, chamando a emergência. A enfermeira da escola fazia massagem cardíaca. O diretor chorava, mas eu me sentia desconectada, como se assistisse a um filme sobre outra pessoa. Fiquei surpresa com minha calma. Não havia medo, apenas uma consciência tranquila de que algo extraordinário estava acontecendo. Enquanto via os esforços para me salvar, senti um puxão suave. O campo abaixo foi ficando menor, até desaparecer. Não passei por escuridão, como em outros relatos de quase morte. Era como atravessar camadas de luz, cada uma mais brilhante. Comecei a ver momentos da minha vida. Não como um filme, mas como se alguém carinhosamente mostrasse o valor de coisas esquecidas, conversas com alunos, orações sussurradas, perdão, em vez de rancor. Então, tudo mudou. O movimento parou, e eu estava numa luz viva, pura. Não havia cima ou baixo, paredes ou limites, apenas um espaço infinito, perfeito, cheio da luz mais bela que imaginei. Senti uma presença se aproximando, tão poderosa, mas tão acolhedora, que soube quem era antes de vê-lo. A luz se moldou, e lá estava ele, Jesus Cristo. Palavras não descrevem sua presença. Não era como imagens de igrejas, era mais majestoso, mais próximo, com olhos que guardavam galáxias de sabedoria e amor perfeito. Quando ele me olhou, senti-me completamente conhecida. Meus pensamentos, segredos. Clara, ele disse, e meu nome na sua voz parecia destinado a ser dito por ele. Ele não falava com som terreno, mas de espírito a espírito, com clareza perfeita. Você sempre se perguntou se sua fé importa, se suas orações mudam algo. Continuou. Com um gesto revelou fios de luz dourada, partindo de momentos da minha vida. Orações, bondades, louvores, vi como afetaram pessoas e situações que eu desconhecia. Nada feito com fé desperdiçado, disse. Mas agora, tem algo importante a te mostrar. Sua expressão ficou séria. Clara, vou te mandar de volta. Eventos virão em maio de 2026 e meu povo precisa saber. Senti-me recuar, Senhor, porque eu? Sou só uma professora. Quem vai me ouvir? Ele sorriu com compaixão e autoridade. Não chamo os qualificados, qualifico os chamados. Ao voltar, meu espírito confirmará essa mensagem aos que verdadeiramente me conhecem. Então, ele me tocou e conhecimento inundou minha mente. Jesus começou a revelar. 4 eventos começarão em maio de 2026. Cada um tocará uma esfera, o céu, a terra, o Espírito, minha igreja. Um pergaminho brilhante apareceu entre nós. Olhe com atenção, instruiu, pois você deve lembrar cada detalhe.
O pergaminho se abriu e visões surgiram com clareza. Os eventos abalarão o que as pessoas confiam. Muitos terão medo. Outros serão enganados. Meu povo deve estar pronto para guiar, explicar, firmar-se na verdade. A primeira visão mostrou o céu, sobre continentes mudando de cor, num vermelho sangue vivo. O vermelho começou no norte, Escandinávia, Rússia, Canadá, e se espalhou ao sul, cobrindo Europa, Ásia, América. Vi pessoas em Recife, Olinda, parando nas ruas, apontando confusas para o céu. Jornais exibiam manchetes urgentes. Cientistas sugeriam teorias. Autoridades pediam calma. Este será o primeiro sinal. Disse Jesus: os céus proclamarão que a fé casual acabou. Muitos explicarão, por causas naturais, poluição, refração. Mas quem me conhece, vê a minha mão. Não era vermelho de pôr do sol, mas uma mancha viva, visível até de dia. Vi que não eram grandes igrejas. Nas reuniões em casas, praças, capelas simples, olhando o céu vermelho com reconhecimento, não medo. Eles se uniam, orando com fervor. Luz descia sobre eles. Não visível aos olhos, mas poder espiritual. Quando meu povo vir o céu vermelho, explicou Jesus, não deve ter medo, mas despertar. A fé adormecida acabou. O testemunho ousado começa. O céu não era castigo, mas um chamado a alerta espiritual, como um toque de trombeta, convocando os fiéis a se prepararem para o que viria. O pergaminho mudou, mostrando Veneza e Itália. A cidade dos canais sofreria algo catastrófico. O chão tremia, prédios rachavam, água invadia ruas e construções. Pessoas corriam em pânico enquanto edifícios históricos afundavam. O segundo evento, disse Jesus, o que foi construído na corrupção não resistirá. Fundações sem justiça desmoronarão. Via, além do desastre físico, uma fratura espiritual oculta por anos enfraquecendo tudo. O colapso não era só de pedra, era de sistemas espirituais. O campanário de São Marcos caiu, desencadeando destruição em cadeia. Mas no caos via algo incrível. Uma capela simples, numa ilha menor, intacta, com água ao redor. Dentro, uma mulher orava, e luz saía dela, formando uma barreira contra a destruição. Lembre-se, disse Jesus. Mesmo no colapso, um coração alinhado ao céu detém a escuridão. Meus fiéis serão âncoras na tempestade. O evento, dias após o céu vermelho, mostraria que Deus julga sistemas, mas salva pessoas. A preservação da capela seria um sinal para os atentos, destacando corações puros em meio à ruína. A terceira visão era fria, inquietante. Um ser apareceu, belo, majestoso, com voz harmoniosa, prometendo paz, unidade, soluções. Multidões o seguiam, incluindo líderes cristãos, fascinados por suas palavras. Este é o terceiro sinal, disse Jesus com tristeza. Uma luz falsa, um enganador vestido de glória. Ele não exigia adoração, mas oferecia respostas, falando de potencial humano, não de pecado. Vi serpentes de luz atrás de sua beleza, envenenando suas palavras. A mensagem parecia verdade, enganando até cristãos maduros por sua semelhança, com a luz divina. Muitos que conhecem as Escrituras serão enganados, alertou Jesus, pois confiarão nas aparências, não no meu espírito. Quem não honra meu sangue, não chama o arrependimento. Não é de mim. Vi pequenos grupos de fiéis, não famosos, mas firmes, resistindo à corrente. Eram pessoas comuns com oração e estudo profundo, que discerniam a farsa. Quem permanece em mim não será enganado, prometeu Jesus. Eles reconhecerão que nem tudo que brilha vem do céu. Esses grupos enfrentariam zombaria, mas sua clareza salvaria outros. A quarta visão era bela. Luzes surgiam em prisões, favelas, vilarejos remotos. Eram pessoas comuns, mas com poder extraordinário. Falavam com autoridade, oravam, e doentes eram curados, profetizavam, e eventos se cumpriam. O quarto evento, disse Jesus,
É meu remanescente se levantando. Preparados em segredo, emergirão com fogo que não sabiam carregar. Vi uma adolescente na Amazônia, pregando com sabedoria, convertendo comunidades. Um ex-viciado, em Recife, orou por um cego, que enxergou. Uma idosa numa casa de repouso protege a sua cidade com orações bloqueando tragédias. Essas pessoas tinham algo em comum. Sofreram, conheciam as escrituras, oravam horas, não buscavam fama, moviam-se pelo Espírito, não por força própria. Estes são meus mensageiros verdadeiros, disse Jesus. Não oradores famosos, mas vasos puros com grande capacidade para meu espírito. Sinais os seguiam não por buscarem milagres, mas por buscarem Jesus. Estruturas religiosas os rejeitariam por não se encaixarem em padrões. Eles não buscarão aprovação, disse Jesus. Seguirão meu espírito, mesmo que pareçam estranhos aos olhos religiosos. Jesus explicou o momento. A escuridão cresce e a religião falhou em contê-la. Só o fogo autêntico desafiará as trevas. Só quem me conhece resistirá aos falsos. Os eventos de maio de 2026, céu vermelho, Veneza caindo, luz falsa, remanescente subindo, formavam uma estratégia divina. O céu despertaria. A cidade mostraria. A cidade mostraria a fragilidade do humano. A luz falsa separaria fiéis de cristãos culturais. O remanescente traria liderança espiritual. São dores de parto, disse Jesus, dolorosas, mas gerando nova vida em minha igreja, ele me instruiu. Quando o céu ficar vermelho, reúnam-se e orem, não com medo, mas prontidão. É meu chamado a alerta espiritual. Quem orar receberá direção clara. Quando Veneza cair, lembrem, só o que é construído em mim dura. Examinem suas bases, sucesso, reputação, religião. Tudo isso é frágil. Quando a luz falsa surgir, testem tudo com as escrituras e meu espírito. A verdade e o erro serão quase iguais. Quando o meu remanescente subir, não julguem pela aparência. Meus ungidos virão de lugares inesperados. Perguntei como se preparar. Conheçam-me de verdade, disse, não religião, mas relação. Quem conhece minha voz não será enganado. Conheçam minha palavra. Ela deve estar em vocês. Ouçam os outros fiéis. Isolamento é vulnerável. Resolvam conflitos, perdoem agora. Raiva cria brechas espirituais. Pratiquem ouvir minha voz no silêncio diário. Quem aprender meu sussurro na paz, reconhecerá minha direção no caos. A preparação era espiritual, não material, focada em intimidade com Deus, não em provisões físicas. Jesus destacou a divisão que surgirá. Muitos que parecem fortes cairão. Muitos que parecem pequenos resistirão. A diferença não é conhecimento ou posição, mas a profundidade da relação comigo. Acompanhem a autoridade espiritual mudar. Líderes baseados em carisma ou organização perderiam influência. Pessoas simples, com vida espiritual genuína, assumiriam papéis inesperados. Minha igreja buscou coisas erradas, disse Jesus. Crescimento sem profundidade. Milagres sem transformação. Esses eventos realinharão prioridades, mostrando o que importa em meu reino. Clara, você volta para avisá-los, disse. Nem todos ouvirão, mas os que ouvirem serão âncoras em tempos instáveis. Vi pessoas reagindo ao meu testemunho, algumas se arrependendo, outras orando com urgência, outras alertando quem amavam. Uma rede de fiéis se formava, não uma organização, mas conexões entre corações atentos. Por isso fale, disse Jesus. Não pelos que ignorarão, mas pelos que responderão. A preparação deles salvará vidas, físicas e espirituais, quando os eventos começarem. Jesus me preparou para voltar. Você enfrentará oposição, mas não tema. Estou com você. Conte o que viu sem adicionar ou omitir.
meu espírito confirmará aos que devem ouvir. Ele tocou minha testa e sentiu um invisível, mas real. Isso te ajudará a lembrar, disse. Depois pronunciou um nome celestial, não Clara, mas algo que ressoou em mim como reconhecimento. É quem você realmente é, disse. É como o céu te conhece. Essas palavras selaram minha missão, conectando minha alma à eternidade. Senti-me sendo puxada de volta, afastada da sua presença. Lembre-se, sua voz ecoava. Quando o céu ficar vermelho, a cidade cair, a luz falsa surgir, o remanescente emergir. Diga-lhes para não temerem, mas resistir. A fé morna acabou. Passei pelas camadas de luz cada vez mais rápido, até que de repente respirei. A dor voltou, ardente, elétrica, por cada nínivo. Meu peito doía da massagem cardíaca. A pele queimava onde o raio entrou e saiu. Ouvi vozes. Ela voltou. Temos pulso. Abri os olhos para rostos chocados, para médicos, colegas, alunos. A chuva ainda caía, trovões rugiam ao longe. Jesus, sussurrei. Eu vi Jesus. Os dias seguintes foram de hospital, exames, visitas, perguntas. Médicos se espantavam com minha sobrevivência. Raios diretos são raramente sobrevivíveis, disse o neurologista. 3 minutos sem oxigênio causam danos cerebrais irreversíveis. Sua recuperação é inexplicável. Mas eu sabia, não era médico. Era milagre. Assim que pude falar, comecei a contar. A enfermeiros, médicos, família, amigos. Alguns descartaram como alucinação por trauma, outros ouviram com interesse. Alguns reconheceram a verdade e oraram na hora. Quando saí do hospital, sabia que não podia voltar à vida normal. Como ensinar ciências carregando uma mensagem sobre eventos tão próximos, tirei licença médica e comecei a gravar meu testemunho, aceitando convites para grupos de oração e igrejas pequenas, compartilhando onde portas se abriam. Cada palavra era um passo para cumprir o que Jesus pediu. Agora, em maio de 2026, sinto urgência e paz. Fiz o que Jesus mandou, contei o que vi. Alguns responderam, voltando à oração e às escrituras com seriedade. Outros me ignoraram. Jesus me preparou para ambos. Cada manhã, sinto sua presença próxima. Às vezes vejo lampejos daquela luz celestial, ou ecos de uma música perfeita. Meu corpo está na terra, mas parte do meu espírito permanece ligada à eternidade. Minha história é um chamado para você se preparar. Se está ouvindo, não descarte como delírio de alguém que sofreu parada cardíaca. Teste como a Bíblia manda. Peça ao Espírito Santo para confirmar ou refutar o que compartilhei. Os eventos de maio de 2026 falarão por si. Jesus chama sua igreja a uma fé autêntica antes de desafios maiores. O céu ficará vermelho, uma cidade afundará, uma luz falsa surgirá, o remanescente emergirá. Em tudo, Jesus está agindo, chamando seu povo de volta a Ele. Este é meu testemunho que prepara seu coração para o que vem. Comente de onde ouviu o que sentiu. Curta. Compartilhe para que outros se preparem. Vamos crescer na fé juntos. Jesus nos chama a estar prontos, não com medo, mas com coragem, ancorados nele. Ore, leia a Bíblia, busque a verdade. Os eventos estão próximos, mas maior é o Deus que nos guia. Que você ouça sua voz e esteja firme. O primeiro evento, o céu vermelho, não será local. Jesus mostrou que começará no norte, Escandinávia, Rússia, Canadá. Vi Recife com pessoas na praia de Boa Viagem, olhando confusas para o céu. Jornais dirão ser fenômeno atmosférico, talvez atividade solar. Mas em dias, o vermelho se espalhará por Europa, Ásia, América, diferente de auroras. Não pulsará, espalhar-se-á. Como sangue em tecido visível de dia. É meu aviso.
Não castigo, mas misericórdia. Vi reações variadas. Líderes religiosos interpretarão segundo suas crenças. Cristãos citarão Joel. A lua se tornará em sangue, mas discordarão sobre o significado. O céu não é só um sinal. É um catalisador. Jesus mostrou que os espiritualmente atentos sentirão um chamado imediato à oração. O vermelho criará uma frequência espiritual como um diapasson, fazendo os fiéis vibrarem. Quando virem o céu vermelho, disse: reúnam-se logo. Não temam, preparem-se. É o sinal de que os outros eventos começam, um toque de trombeta celestial. Vi igrejas em Recife, como na comunidade do Coque, orando sem parar. Grupos de oração iniciavam cultos intensos. Ministérios adormecidos despertavam, crentes calados. Sobre a fé, ganhavam coragem sobrenatural para falar. O céu vermelho é meu chamado alerta espiritual, disse Jesus. Quem responder orando receberá direção clara. Vi luz descendo sobre esses grupos, poder espiritual os capacitando. Não era para pânico, mas para ação. Evangelismo ousado. Testemunhos vivos e igrejas se unindo como nunca, prontas para o que viria. O céu vermelho marcará o fim da fé casual. Jesus enfatizou: a fé morna não resistirá ao que vem. O vermelho é meu convite à ousadia. Vi crentes nas praças do Recife, como a Praça do Marco Zero, pregando com fervor. Pessoas paravam. Algumas zombavam, mas outras se juntavam, tocadas pelo Espírito. O sinal no céu não era para assustar, mas para acordar. É minha misericórdia, disse Jesus, dando tempo para que meu povo se alinhe antes dos desafios maiores. A visão do céu vermelho me marcou pela clareza. Não era um fenômeno. Era vivo, movendo-se com propósito, como se o próprio céu declarasse a urgência dos tempos. Vi cientistas na TV em programas, como o Jornal Nacional, debatendo causas, poeira, poluição, luz solar. Mas os fiéis em casas simples ou igrejas pequenas sabiam. Era Deus falando. Meus filhos reconhecerão minha mão, disse Jesus. Eles verão o que o mundo não vê, ouvirão o que o mundo ignora. Jesus insistiu na preparação. Quando o céu ficar vermelho, não olhem como espectadores. Orem, reúnam-se. Busquem-me. É o momento de despertar. Vi famílias em Recife, nas periferias como Ibura, abrindo Bíblias, orando juntas. Pastores que antes competiam uniam-se em cultos conjuntos. Jovens, antes distraídos, lideravam grupos de louvor. O céu vermelho não era fim, mas início. Uma convocação para a igreja viver com propósito, pronta para guiar outros em meio aos eventos que se seguiriam. Este sinal será global, mas tocará corações locais. Em Recife, vi a orla de Boa Viagem cheia de curiosos, mas também de crentes orando nas areias. O céu vermelho é meu toque, disse Jesus. Quem ouvir minha voz se levantará. Minha missão é te alertar. Quando o céu mudar, não tema. Ore, busque a Deus. Junte-se aos fiéis. O vermelho é o chamado para a igreja despertar, estar pronta. Ser luz num mundo que logo enfrentará trevas e confusão. O segundo do evento, a queda de Veneza, será localizado, mas profundamente simbólico. Jesus mostrou a cidade dos canais em colapso. Não era a inundação lenta que preocupa há anos, era súbito, devastador. Vi o campanário de São Marcos inclinar e cair, desencadeando uma reação em cadeia. Prédios históricos rachavam, afundavam na água. Pessoas corriam gritando enquanto ruas viravam rios. O que foi construído na corrupção desmoronará, disse Jesus. Veneza representa a fusão de religião com poder e riqueza mundanos. Seus alicerces espirituais estão frágeis. Via, além do físico, havia uma fratura espiritual crescendo por séculos, enfraquecendo a cidade. O colapso era mais que pedra,
Era o fim de sistemas religiosos comprometidos, que misturam minha verdade com interesses humanos, não resistirão, disse Jesus. O evento, dias após o céu vermelho, chocaria o mundo. Vi reportagens no Fantástico, lamentando a perda de tesouros históricos. A dor seria global, mas poucos entenderiam o significado espiritual. Eu julgo sistemas, mas salvo pessoas, disse Jesus, apontando para um milagre. Numa ilha menor, uma capela simples permanecia intacta, cercada por água. Dentro, uma mulher orava como fazia há décadas. Luz saía dela, criando uma barreira contra a destruição. Um coração fiel pode deter a escuridão, disse Jesus. Esta capela é um sinal. O que importa não são prédios belos, mas corações puros. Vi equipes de resgate salvando vidas, mas a cidade nunca seria a mesma. O colapso mostraria a fragilidade do que é construído sem Deus, mesmo sendo admirado por séculos. Jesus enfatizou o timing. A queda virá logo após o céu vermelho, para que meus filhos vejam a conexão. Vi crentes em Recife, reunidos em igrejas como a do Pina, orando enquanto notícias de Veneza chegavam. Eles entendiam. Não era só um desastre, mas um chamado à reflexão. Examine suas bases, disse Jesus. O que construíram, carreiras, reputações, religiões, é firme como Veneza. Só o que está em Mindura. A queda seria um alerta para abandonar alicerces frágeis. Vi reação em Recife. Pastores pregavam sobre Mateus 7. A casa na rocha resiste. Crentes repensavam prioridades, abandonando vaidades. Quando Veneza cair, disse Jesus, não lamentem apenas a beleza perdida. Vejam minha mão chamando a justiça. O colapso seria um divisor. Alguns se voltariam a Deus. Outros, presos à perda material, ignorariam o chamado. A capela intacta seria um farol, mostrando que a oração de um justo é mais forte que as fundações mais antigas do mundo. A visão me marcou pela dualidade, destruição e preservação. Enquanto prédios famosos caíam, a capela resistia, prol do poder da fé. Meus fiéis serão como essa capela, disse Jesus. No caos, serão âncoras, firmes em mim. Vi a mulher orando, alheia ao colapso, confiante em Deus. Sua fé protegia não só a capela, mas inspirava outros. Uma oração alinhada ao céu muda a história. Disse Jesus. Minha missão é te dizer, construa sua vida em Cristo, não em coisas passageiras. Quando Veneza cair, não se perca na tristeza. Veja o chamado de Deus. Em Recife, ore, busque rocha firme. A queda de Veneza é um alerta. O que é humano desmorona. O que é... Minha história é para te preparar, não para temer, mas para examinar seu coração. Comente o que sentiu. Curta, compartilhe. Vamos nos preparar juntos, firmes em Jesus, prontos para ser luz quando o mundo tremer. A queda vem, mas Deus está no controle. A terceira visão era a mais perigosa. Um ser surgiu, belo, com voz cativante, prometendo paz, unidade, um novo despertar espiritual. Não se dizia Cristo, mas um mensageiro celestial. Multidões o seguiam, incluindo pastores famosos em Recife, líderes de igrejas grandes, figuras da mídia cristã. Vejam os frutos, diziam. Ele une, promove amor, ele fazia milagres, curas, fenômenos, e muitos viam isso como prova divina. É a luz falsa, disse Jesus, com dor. Um enganador tão próximo da verdade que enganará até os maduros. Vi serpentes de luz atrás de sua beleza, envenenando. Ele falava de amor, mas ignorava o pecado. Promovia a espiritualidade sem transformação, unidade sem doutrina. Colocava Jesus como um mestre entre outros. Não o Filho de Deus. Quem não honra meu sangue não é meu, disse Jesus. Vi crentes em Recife, nas igrejas da Zona Norte, promovendo esse ser na TV. Em cultos, sua mensagem era fácil, sem arrependimento, atraindo milhões. Ele oferecerá o que os ouvidos querem.
alertou Jesus, mas nem todos seguiam. Vi grupos pequenos em casas simples, como em Casa Amarela, testando suas palavras com a Bíblia. Eram crentes comuns, com oração e estudo profundo, que sentiam algo errado. Enfrentavam zombaria, isolamento, mas sua clareza os protegia. Quem permanece em mim não será enganado, disse Jesus. Eles saberão que nem tudo que brilha é meu. Vi jovens em Recife, antes distraídos, liderando estudos bíblicos, alertando contra a farsa. Sua firmeza surpreendia até os mais velhos. Jesus alertou: muitos que conhecem as Escrituras cairão, pois confiarão nas aparências. Vi pastores famosos, com grandes templos, abraçando o enganador, mas outros, em igrejas pequenas, resistiam, perdendo membros, mas ganhando verdade. Discernimento é vital, disse Jesus. Disse Jesus. A luz falsa dividiria a igreja. Alguns seguiriam a emoção, outros a verdade. Em Recife, vi cultos lotados celebrando o ser, enquanto grupos menores oravam por clareza, protegidos pela intimidade com Deus. A visão mostrava o perigo da sedução. O ser não exigia culto, mas aceitação. Sua mensagem parecia luz, mas levava à escuridão. Ele enganará porque imita minha voz, disse Jesus. Vi crentes em Recife, nas comunidades do Arruda, debatendo. É de Deus. Os atentos liam 2 Coríntios. Satanás se disfarça de anjo de luz. Esses grupos se fortaleciam, orando juntos, estudando mais. A verdade é uma linha fina, disse Jesus. Quem me conhece verá, mesmo na confusão. Minha missão é te alertar. Quando a luz falsa surgir, teste tudo. Não se deixe levar por milagres ou palavras bonitas. Em Recife vi TV exaltando o ser, mas os fiéis em casa simples resistiam. Quem me conhece não será enganado, prometeu Jesus. Ore e leia a Bíblia, busque o Espírito. A luz falsa vem, mas você pode discernir. Comente o que sentiu, curta, compartilhe. Vamos nos preparar, firmes na verdade, prontos para resistir ao engano que enganará muitos, mas não os que amam Jesus. Quando a luz falsa surgir, não siga a multidão. Em Recife, ore nas praças como na encruzilhada. Busque a verdade. Minha história é um chamado. Fique com Jesus, o verdadeiro. A luz falsa testará sua fé, mas o Espírito te guiará. Seja dos poucos que vêm, dos que resistem, dos que brilham a luz verdadeira. Jesus está contigo, te chamando a discernir. Prepare-se agora, antes que a sedução venha. A luz falsa é bela, mas falsa. Só Cristo é o caminho, a verdade, a vida, a quarta visão. O remanescente subindo era a mais bela. Vi luzes em favelas, prisões, vilarejos. Eram pessoas comuns, mas com poder divino. Meu remanescente surgirá em maio de 2026. Disse Jesus, preparados em segredo. Carregaram meu fogo. Vi uma jovem no sertão, pregando com sabedoria, convertendo multidões. Um ex-presidiário em Recife curou um cego. Uma idosa em asilo protegia sua cidade com orações. Eles sofreram, amavam a Bíblia, oravam muito, não buscavam fama. São meus mensageiros. Verdadeiros, disse Jesus, puros, movidos pelo Espírito. Esses crentes não se encaixavam em moldes religiosos e igrejas grandes os rejeitariam por sua simplicidade. Eles não buscarão palcos, disse Jesus. Seguirão meu espírito mesmo parecendo estranhos. Vi Recife, nas comunidades como Santo Amaro, com cultos simples, mas poderosos, milagres aconteciam, não por exibicionismo, mas por amor a Jesus. Sinais os seguirão porque me buscam, disse. O remanescente dividiria igrejas. Algumas abraçariam o fogo,
Outras presas à tradição resistiriam. Quem tem olhos verá o avivamento autêntico, prometeu Jesus. Jesus explicou o propósito. A escuridão cresce e a religião falhou. Só o fogo verdadeiro a desafiará. O remo fervido a desafiará. Vi Recife, com cultos na Orla de Piedade, onde jovens e velhos pregavam com ousadia. Eles não têm títulos, mas têm meu espírito, disse Jesus. O mundo ignoraria o remanescente, focado no céu vermelho e em Veneza. Mas os atentos veriam. Era Deus movendo sua igreja, preparando-a para desafios maiores, com poder e verdade. Minha missão é te convidar, prepare-se. Os eventos de maio de 2026. Céu vermelho, Veneza caindo, luz falsa, remanescente subindo. São dores de parto, gerando vida nova. Não é o fim, mas o início, disse Jesus. Não tema, firme-se em mim. Em Recife, ore, estude a Bíblia, perdoe, unam-se aos fiéis. Quando o céu mudar, ore. Quando Veneza cair, examine suas bases. Quando a luz falsa surgir, discirna. Quando o remanescente subir, junte-se. Jesus te chama a uma fé viva, não morna. Vi pessoas ouvindo meu testemunho, algumas zombavam, outras oravam com urgência. Fale pelos que responderão, disse Jesus. Eles serão âncoras na tempestade. Em Recife vi grupos nas igrejas do Ibura estudando, se preparando. Minha história é para você. Não ignore. Teste com o Espírito. Os eventos virão, mas Jesus é maior. Comente de onde ouviu o que sentiu. Curta, compartilhe. Vamos nos preparar juntos, firmes em Cristo, prontos para ser luz no mundo que logo enfrentará trevas. Jesus me tocou, selando minha missão. A fé que não custa nada logo se mostrará vazia. Disse: só o que é enraizado em mim resistirá. Sinto ele comigo em Recife. Enquanto conto isso, às vezes vejo sua luz, ou ouço sua voz. Minha história é o chamado. Volte a Jesus, conheça-o de verdade. O céu vermelho vem. Veneza. A luz falsa enganará, mas o remanescente subirá, e você pode ser parte. Ore, busque, viva para ele agora. Este é meu testemunho que te prepara para maio de 2026. Não é sobre medo, mas fé. Jesus está agindo, chamando sua igreja a despertar. Em Recife, nas ruas do bairro do Recife. Ore, seja luz. A fé morna acabou. A fé viva começa. Comente, compartilhe, cresçamos juntos. Os eventos são reais, mas Deus é maior. Esteja pronto, ancorado em Cristo, para guiar outros quando o mundo tremer.